O filme Narradores de Javé retrata o drama de uma pequena comunidade quando soube que o seu vilarejo iria ser inundado por uma represa. O local, por não ter tanta expressão histórica, os moradores entenderam que eles deveriam produzir uma obra de cunho científico sobre a história daquele lugar. De uma vez produzida e aceita como verdadeira, poderia ser reconhecida e ainda tornar-se patrimônio cultural da humanidade, evitando assim a inundação. Como a comunidade formada quase que inteiramente por analfabetos, a situação ficou muito difícil. Aí aparece no cenário Antônio Biá, letrado. Depois de ter aceitado por livre e espontânea pressão, ele foi conversar com o primeiro morador de Javé, seu Vicentino. Segundo Barros, Voltaire define a história como sendo a narração de fatos verdadeiros. E isto é o mínimo que se espera, a história contada como ela realmente aconteceu, ou seja, sem acréscimos ou decréscimos. Este é o ponto que Antônio Biá percebe ao conversar com seu Vicentino. Seu Vicentino quer contar a história com os mínimos detalhes do jeito que ela aconteceu. Embora que isso acaba não sendo possível, pois muitos detalhes fogem-se à memória. Biá vai trabalhar com o conceito de por quem é produzida a história. Neste caso, pela comunidade. A comunidade terá a oportunidade de usufruir das teorias da história, pois nela há um pertencimento no que tange à construção da história, pois ela é desenvolvida por autores diferentes que cada um trazem sua contribuição. E por muitas vezes, apesar de um dado momento muitos arrogarem para si uma determinada teoria, ela é muito importante e com maior probabilidade de acerto. Antônio Biá, portanto, terá em seu trabalho um caráter das teorias da história, pois ela se dá, de fato, em espaços coletivos de reflexão. Ela é produzida por uma coletividade, neste caso, a comunidade de Javé. Mas Biá, na sua pesquisa, ele quer também aplicar a sua contribuição como filósofo da história. Ele vai recorrer ao sentido e esta se assenta sobre as concepções de como a história se desenvolve e onde isso vai chegar. Nas teorias da história, apesar de ter que lidar com conjecturas, pois há momentos em que são necessárias pontes para poder conectar o desenvolvimento sequencial histórico, não é, portanto, especulações a força motriz de sua atuação. Quando o assunto são os objetivos da produção histórica, os moradores se particularizam, fazendo assim o uso das filosofias da história. As realizações pessoais se evidenciam de forma clara. Nesse critério, não há uma abertura para o coletivo. Ela é fechada e própria. Ela torna-se objeto de uma concepção de um pensador, de um filósofo específico. Cada morador queria deixar sua digital, escrever a história da sua própria família, o que dificultou bastante o trabalho de Antônio Biá. Resultado, a comunidade não chegou a um consenso, a uma unidade de pensamento. Ela mostrou-se extremamente fragmentada, pois cada um queria dar a sua versão da história de Javé. Nesse interim, as obras da represa estavam em pleno andamento. Resultado, Javé foi inundada.